Oi, bem-vindo ao canal Crochê de Valor. Para quem não me conhece, eu sou a Lai, design de moda, especialista em crochê. Eu amo compartilhar aqui com vocês a minha experiência sobre viver do artesanato e também sempre que posso trago tutoriais, como é o caso do vídeo de hoje. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, dia 23, que é aniversário da minha irmã, mas ele vai ser postado no dia 26, terça-feira, o meu aniversário. E a minha forma de comemorar essa data tão especial aqui com vocês é trazendo um tutorial. Eu escolhi um modelo de cardigan, todo em squares, que eu acredito que vai ser muito bom, tanto para quem é iniciante no crochê, quanto para quem já trabalha há um tempo. Além do tutorial, eu também vou explicar para vocês como olhar para uma imagem, conseguir interpretar aquela peça, entender quais são as quantidades de carreiras, quais pontos usados naquela peça, o padrão de pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também ali na parte do tutorial. Mas vou dar de spoiler aqui para vocês a paleta de cores desse casaco. Olha que lindo, gente! Eu tô amando essas cores aqui. E não vou conversar muito, vou deixar vocês aqui com o passo a passo, que ele vai ficar um pouquinho longo, então eu vou dividir em duas etapas, tá bom? A primeira parte vai ser explicar para vocês os squares e formatos para frente, mangas e costas, tá certo? E aí no segundo vídeo eu volto com todos esses quadradinhos finalizados para a gente poder unir as partes e dar acabamento na peça. Também gostaria de fazer um pedido carinhoso aqui para vocês. Falta bem pouquinho para a gente poder chegar a 10 mil inscritos aqui no canal e aumentar nossa comunidade de crocheteiras. Então compartilhe esse vídeo com uma crocheteira, com a sua amiga, para a gente poder conquistar isso. Um beijo e espero que vocês gostem do tutorial. Tchau! E, gente, para começar, desculpa pelas unhas, tá? Mas o que importa é o tutorial. Então, eu trouxe aqui as lãs que eu utilizei. Foram todas da Urbano, círculo. E eu usei nessas cores aqui, na cor 3290, na cor 3986, 6056 e 7684, formando essa paleta de cores aqui. A quantidade de cores que você queira fazer esse casaco fica a seu critério, tá bom? E até mesmo se você quiser usar só duas cores e ir combinando, não tem problema, isso daí fica com a sua criatividade. Além das lãs, a gente também vai precisar de tesourinha de arremate, nossa fita métrica e uma agulha de espessura maior. Aqui indica usar da 6,5 a 8 milímetros. Aqui eu estou usando a 7, porque eu só tinha número 5, 7 e 10. Aí eu não queria fazer com a 5 nem com a 10, então fui pelo meio termo aqui, a de 7 milímetros, que foi a que eu estou construindo esse casaco. Vou mostrar para vocês agora a paleta que acabou ficando aqui, nosso padrão de cores. Esse padrão aqui para o início das nossas bases dos squares. Depois que a gente finalizar essas bases, eu vou sempre contornar com uma cor que você escolher ali para ser a sua cor de contorno. Eu escolhi esse tom de rosa mais clarinho. Na verdade, eu queria esse off, porém só tinha apenas 2 novelos na loja, então não quis arriscar. E ainda bem, ó, porque agora só tenho um dele. Eu vou precisar de mais, então eu preferi, como o rosa tinha mais opção, tinham 4 novelos do rosa, eu tô contornando com esse rosa clarinho. Vou deixar agora também aqui na tela, passando um print da imagem que eu tô usando de referência para a construção desse casaco. Como vocês podem observar, é um casaco totalmente em squares. Essa moça, ela fez os squares com 7 carreiras, em todos, tanto nos squares da frente, das mangas. Mas eu fiquei com dúvida de como é que seria a parte das costas, e depois em um outro vídeo eu consegui ver que na parte das costas, uma das laterais dos quadrados, que é aquela parte ali do meio, ela adiciona mais 2 carreiras entre os squares no meio. Por quê? Porque precisa ter um espaçamento ali naquela parte do pescoço, e para isso a gente precisa adicionar uma largura aqui no centro do nosso casaco. E a gente acrescenta carreiras a mais do que iremos fazer nos outros squares. E o padrão de pontos e quantidade de carreiras, a gente consegue visualizar isso a partir de uma imagem, tendo um olhar mais sensível e tentando entender como que pode ser a construção daquela peça. Assim a gente consegue criar algo sem estar dependendo de uma receita,
mas apenas tendo uma imagem como inspiração. Aqui nesse print eu vou dar um zoom para vocês verem o padrão de pontos altos que ela faz a cada bloquinho e o número de carreiras. Como eu já havia comentado, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E 3 pontos altos para cada bloquinho. No meu caso aqui, eu fiz, para fazer essa divisão na quina, eu fiz 2 correntinhas. Tem gente que só faz uma, tem gente que faz 3. Também pode ficar ao seu critério. Ela fez o casaco todo enquadrado, somente na parte das costas, que teve aquele detalhe ali que transforma ele num retângulo, né? Para poder dar uma modelagem e um acabamento melhor quando for vestir. Mas aqui para vocês eu vou mostrar uma forma como eu tô fazendo para as minhas medidas, porque se eu fosse seguir 7 carreiras com as lãs que eu tenho aqui, com essa espessura, ficaria extremamente largo para mim. Eu tenho um busto de 76 centímetros e 7 carreiras ia ficar muito largo, eu não gostei. Então, assim, eu decidi fazer apenas 5 carreiras. Por exemplo, esse daqui. Eu já tenho 4 carreiras. Aí eu vou fazer a quinta aqui, que dando um contorno rosa. Mas, mesmo que eu não faça 7 carreiras no total e ficar aquele quadradão, a largura já chega o suficiente ao que eu preciso com 5 carreiras. Porém, a altura ficaria muito curta o casaco. Na imagem dá pra ver que ele é levemente alongado, né? Ele não chega a ser ali no meio da perna, mas ele fica abaixo da cintura. Com 5 carreiras, ele tava ficando bem próximo ali da região da minha cintura, então eu preferi aumentar na altura do quadrado, transformando ele num retângulo. Então aqui, em vez de eu deixar somente assim, 5 carreiras, eu coloquei uma a mais para cima e para baixo. E por que aqui eu não fiz 3 pontos altos nesse início e no fim? Porque quando eu fiz, eu achei que em vez de ficar retinho assim, ele estava abrindo, levemente abrindo um pouquinho para o lado. Então eu iniciei com 2 pontos altos aqui e finalizei com 2 pontos altos também, dando esse formato de retângulo. Então, para frente, a gente vai precisar de 4 retângulos desse, caso você queira seguir essa medida em que ele vai ficar alongado, mas não extremamente largo para os lados. Se sua medida ficar legal para o seu corpo, ele finalizar aqui com as 6 carreiras totais, ou até mesmo 7, como a da imagem de referência, você pode fazer, tá bom? Mas como eu sou muito magrinha, eu acho que ia ficar estranho no meu corpo. Por isso eu decidi fazer dessa forma aqui na frente. Já na parte das costas, como a gente já tinha falado aqui, ela acrescenta 2 carreiras a mais da medida em que ela estava utilizando. Aqui eu fiz essa base até essa parte com 5 carreiras e acrescentei mais uma para a altura. Olha, fica a mesma altura do retângulo da frente e esse daqui o das costas, na mesma altura. Porém, eu precisava aumentar também a largura, né? Lá ela fez 7 carreirinhas e fez o aumento de mais 2 aqui para a lateral, ficando com 9 carreiras, assim, contando na lateral. Aqui, como a gente estava com 5 carreiras, eu acrescentei a sexta e a sétima somente para cá. Tá bom? Então, a princípio serão essas bases aqui para frente e costas. Logo eu mostro para vocês também a parte da manga, porque eu vou preferir finalizar primeiro essa parte de frente e costas, para ver o quanto que eu deixo de medida do nosso quadradinho para as mangas, se ele vai ser um retângulo ou se ele vai ser realmente um quadrado, certo? Vamos então fazer juntas esse casaco. Eu já adiantei, deixei prontas aqui as bases, que são esses que vão alterando as cores a cada carreira, porque as próximas carreiras a gente vai trabalhar sempre com esse tomzinho de rosa. Então, eu já deixei todas essas bases prontas para adiantar aqui e ficar mais fácil no tutorial para vocês. Mas eu vou ensinar desde o início como se faz esse quadradinho, porque vão ter muitas pessoas também que vai estar iniciando agora no crochê, então eu vou ensinar passo a passo desde o início. Para isso, como já estão todas finalizadas ali, eu vou utilizar outras lãs. Ó, vou fazer com esse padrão aqui de cores, que são lãs que eu já tinha aqui em casa, como vocês podem ver, essa daqui já está usada. Essa também, em algum momento, eu abri e ela está sem soltinha. Ela tem uma espessura mais fina. Essa daqui é a Flash, da Pinguim, na cor 1575. Então, dela eu vou usar fio duplo, para poder se aproximar com a espessura da Urbano. Essa aqui também era Urbano, não vou ter mais
o papelzinho do novelo com as cores. E essa cinza aqui é na cor 8214. Aqui a gente vai iniciar com o anel mágico. Geralmente eu faço assim, apenas com o dedo, mas como esse fio é mais grosso e a agulha também, eu vou utilizar 2 dedos, assim, para poder dar a volta, olha. Pode segurar assim, dar a volta pelo dedo e segurar. Eu seguro dessa forma, tá, gente? No crochê, tanto a posição da linha quanto da agulha, cada um vai ter um jeito diferente de segurar. Feito esse círculozinho aqui no dedo, eu vou passar a agulha por dentro, dessa forma, e laçar o fio. Agora, laço novamente. Aqui a gente fez o nosso primeiro pontinho para poder iniciar o nosso trabalho. Eu regulo essa altura aqui da correntinha e vou fazer um ponto baixo. O ponto baixo a gente vai entrar aqui por dentro do círculo, que é o nosso anel mágico, passar o fio de novo e vão ficar 2 argolinhas na agulha. Laço novamente e fiz um ponto baixo. Agora eu vou subir 2 correntinhas e aqui vai contar como se fosse o nosso primeiro ponto alto. E agora eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos com intervalos de 2 correntinhas até formar o nosso quadradinho. 1, 2, 2 correntinhas, laço, venho dentro do círculo e faço novamente 3 pontos altos. E aí eu vou arrumando o trabalho, dando uma apertadinha aqui, posicionando melhor esses bloquinhos de pontos altos. Faço novamente mais 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Olha, quando a gente vai apertando aqui, essa cordinha aqui ao lado, em que a gente consegue regular, né? Aqui você volta e aqui você aperta. Já estamos vendo o formato de quadrado. Vamos fechar esse quadradinho então? Mais 2 correntinhas, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas. E aqui, nessa segunda correntinha que a gente fez um ponto baixo e 2 correntinhas. Nessa segunda, a gente vai colocar a agulha aqui e fazer um baixíssimo. Fechando aqui o nosso quadrado. Só que em vez de eu puxar aqui e dar acabamento aqui na frente, eu vou trazer esse meu baixíssimo para dentro do quadrado. A gente solta um pouquinho essa argolinha aqui, com cuidado para não desmanchar. Por trás do nosso trabalho, a gente coloca a agulha e traz essa argolinha para esse avesso da peça. Agora eu laço e faço um baixíssimo novamente aqui por trás. E aperto o fio. Pronto, aqui quando a gente aperta ele já fica firme. Agora a gente corta aqui e pode soltar. E esse centro é só a gente apertar também até ele fechar. Esse é o nosso avesso, fica com esses 2 fios para a gente dar arremate depois. E aqui a gente tem o nosso início do quadradinho. Agora vamos usar outra cor de linha. Aqui eu vou trabalhar com esse azul mais claro, mas aqui não tem uma ordem específica, tá, gente? Vocês podem seguir por onde quiser. Agora a gente vai escolher alguma dessas quinas para poder iniciar. Mas antes eu vou fazer aqui um ponto baixo, fazer aqui uma correntinha. Eu fiz como se fosse iniciar uma correntinha. Agora a gente pega aqui por dentro desse espaço que fica entre os bloquinhos e vai trazer essa argolinha que a gente fez. Faço um baixíssimo para firmar bem aqui esse nosso início de carreira. Agora, essa partezinha aqui, eu coloco dessa forma e fico segurando para poder envolver
os pontos aqui por dentro e já escondendo esse nozinho aqui do início. Eu vou começar novamente fazendo um ponto baixo, ó, empurro um pouquinho pro canto, 2 correntinhas. Faço mais 2 pontos altos e posiciono ele mais para a lateral, porque esse primeiro bloquinho vai fazer parte dessa lateral e depois o outro dessa daqui. Então, vamos fazer uma correntinha para poder virar o lado. Aqui a gente tem a nossa primeira quina. E empurramos isso daqui para trás para, no final, fazer o arremate de todos juntos. Então, eu não vou separar aqui com a correntinha, porque eu tô fazendo nas laterais, essas quinas, com o bloquinho de 3 pontos altos. Então, ele já empurra o ponto aqui pro meio, ó. Percebam como aqui ele fica ainda reto o ponto. Aqui ele já dá uma caidinha pro lado, tá vendo? Então, por isso eu não vou fazer uma correntinha, porque quando eu fizer 3 pontos altos aqui, ele também vai dar essa caidinha pro lado e eles vão se encontrar sem ficar tensionando. Agora, se você quiser fazer esse bloquinho com 2 pontos altos, os bloquinhos da quina, pode fazer também, mas em vez de ser só 2 correntinhas, faça 3 correntinhas para ter um espaçamento melhor aqui, certo? Vamos continuar. Então, a gente laça a agulha e faz mais 3 pontos altos. Sempre dentro do mesmo espaço. Agora, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Aí aqui a gente dá uma ajeitadinha no nosso quadrado. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse início. Na segunda correntinha, depois do ponto baixo, a gente vai fazer um baixíssimo. Se você estiver usando 2 fios, assim como eu tô usando, cuidado pra não pegar apenas 3, em vez de ser os 4 fios que fica aqui, né, no caso, ó. Tem 4, né, pra não pegar apenas alguns. Tente pegar todos eles. Fizemos um baixíssimo na frente. Eu venho com a agulha por trás, pego essa argolinha lá da frente, trago ela pra cá e faço um baixíssimo aqui. Agora eu vou voltar para o fio do urbano. Ó, gente, o meu costume, já ia tirar aqui essa parte do novelo, porque eu trabalho muito com fio de algodão, então a gente acaba tirando a embalagem. As lãs têm essa maravilha aqui, ó, que ela já vem com um adesivinho por dentro, segurando a ponta, já para facilitar de puxar. Eles deveriam fazer isso nos fios de algodão também, né? O Anne, o Clea, já vim com essa pontinha. Então, aqui, quando eu for fazer, eu mostrei pra vocês iniciando com uma argolinha assim de correntinha, né? Pro azul. Mas eu vou mostrar também uma outra forma que eu faço e que dá certo e não desmancha, tá? É o mesmo processo, só que em vez de fazer aquela argolinha primeiro, eu já pego aqui a agulha, ó, deixo a linha assim na frente, coloco a agulha aqui entre os espaços e faço um baixíssimo aqui, ó. Deixo bem firme. Aqui, estando firme, eu vou fazer o meu ponto baixo. E 2 correntinhas. Ó, dou outra reforçada, puxo. Agora eu laço a agulha novamente, coloco aqui no meio. E aí, eu pego esse fiozinho que estava aqui e tento envolver ele junto com o fio em que eu tô trabalhando. Pra esconder ele por dentro do ponto.
O que acontece? Esse ponto que eu tô escondendo o fio, ele fica um pouco mais gordinho. Ó, eu só envolvo ele uma vez, aqui eu já soltei, pra trabalhar só com um ali em cima. Ele fica um pouco mais gordinho, mas aí eu tenho certeza que esse fio não vai soltar. Porque além dele estar bem apertadinho aqui, eu ainda envolvi ele no segundo ponto. Então, caso vocês queiram testar esse acabamento também, fica a seu critério. Olha. E aí depois a gente faz o arremate aqui, tranquilo, como vai fazer dos outros. Então aqui fizemos 3 pontos altos nesse espaço. Vamos continuar trabalhando as quinas como a gente fez na carreira anterior. Três pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Aí aqui onde tem esse espaço, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Chegamos na quina de novo, então o bloquinho de 3 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas mais 3 pontos altos. Vai ajeitando, vê se tá tudo certinho, porque às vezes a gente faz rápido e acaba, em vez de ficar 3, ficam 2. Então vai olhando se tá tudo certinho no seu trabalho. Estando tudo certo, só continuar. Se tiver errado alguma coisa, é só desmanchar e começar de novo. E aqui novamente a gente faz um baixíssimo. Deixa eu só apertar um pouco aqui que o laxinho tá folgado. Faço um baixíssimo na frente e depois eu venho e faço o outro por trás. E assim a gente faz o nosso square ou quadradinho de vó. Na carreira seguinte, vai continuar esse mesmo padrão de trabalho, onde tem esses intervalos aqui, a gente vai fazer dessa forma, 3 pontos altos aqui e aqui. Quando chegar na quina, sempre vai se repetir, olha, como ela sempre se repete. Todas são iguais. Então, a gente sempre vai repetir aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas. Ou, se você quiser, também pode ser 2 pontos altos e 3 correntinhas, tá bom? Fica com esse formatinho. O tamanho do square e a quantidade de carreiras que vai ter nele depende de qual largura e qual altura você precisa ir para o seu tipo de corpo. Se você é mais alta, se você é mais baixa, ou também da largura do seu busto. Aqui mesmo, para mim, na parte da frente, eu precisei de largura. Isso tá sem a blocagem, tá, gente? Então ele pode ainda esticar mais um pouquinho aqui pros lados. Ele tá dando 21 centímetros, mas eu precisei fazer esse aumento aqui só nas partes de altura, formando um retângulo. E aqui tá dando 24 centímetros. Então, vou mostrar pra você agora como fazer essa parte aqui de emendas. Peguei aqui agora uma daquelas bases que já estavam prontas pra gente fazer o retângulo da frente. Feita a nossa base, que vocês viram como é que faz, né? Aqui eu trabalhei 3 carreiras e nesse tem 4 carreiras. Como eu disse, a largura e a quantidade de carreiras vai depender de qual medida que você precisa ir para o seu corpo, tá bom? Então agora eu vou fazer mais uma voltinha e dessa vez eu vou começar pela quina. Vou fazer daquela forma que eu mostrei com a cor cinza, que é laçar e fazer um baixíssimo. E depois fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. Agora, nesse segundo ponto, eu vou
pegar essa pontinha de arremate mais o fio que a gente está trabalhando, trazer aqui para o meio, esconder ele no ponto. Agora mais 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou contornar todo o nosso quadradinho. Vamos repetir isso nessa parte aqui e aqui. Olha, esse daqui a gente tem que lembrar que faz parte da frente do casaco. Então, eu não vou finalizar agora com baixíssimo, colocando aqui para trás, como eu estava ensinando antes. Aqui a gente vai ajeitar o nosso quadrado. E o porquê eu comecei na quina? Para na hora que eu fizesse essa união, eu só caminhar um pouquinho aqui com baixíssimo. Outra coisa que a gente poderia ter feito também, posso fazer isso no próximo para mostrar para vocês, é ter iniciado com o ponto aqui e fazendo para cá. E a gente iria unir a quina, em vez de unir aqui, a gente estaria unindo nessa parte. Não sei se ficou confuso, mas o próximo square eu junto dessa forma para vocês entenderem melhor. Então, como eu juntei aqui, eu vou caminhar com baixíssimo até esse cantinho da quina. São 2 correntinhas, né? Eu venho até a primeira correntinha, dessa forma. Porque eu caminhei com baixíssimos aqui nesses bloquinhos de ponto alto. Porque ele precisa daquele formatinho retangular. Então, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui e fazer o arremate. E depois vou ter que fazer outra carreirinha do outro lado. Porque aí, se eu for caminhar tudo isso aqui com baixíssimo, aí já não vai ficar legal. Então, eu prefiro unir aqui desse lado. Então, vamos lá. Vou fazer daquele jeitinho, que é um ponto baixo e 2 correntinhas, mais outro ponto alto. E vou fazer apenas 2 em vez de 3. Como eu tinha dito, quando eu fiz com 3, eu senti que ele ficou meio que abrindo aqui. E eu quero que ele fique bem retinho. Então, essa carreirinha que a gente vai subir aqui da altura do nosso retângulo, eu vou fazer apenas 2 pontos altos aqui nesse início e também no final. E agora, mais 3 pontos altos, aí aqui a gente volta a trabalhar como estava fazendo antes. No intervalo dos pontos altos, a gente faz 3 pontos altos. Opa, a agulha saiu. Aí aqui no final, eu venho nessa segunda correntinha, ó. Aqui tem uma, duas. Eu venho nessa segunda, passo por ela, pelas 2 argolinhas dessa correntinha, para poder fazer esse último ponto alto. E assim vai ficar bem retinho. E finalizo com baixíssimo. Aqui, gente, parece até que tá torto, né? Mas é só ajeitar ele, ó. Porque da mesma forma que a daqui tá enrolando, e tem 3 pontos altos em cada lado, esse daqui também vai enrolar. Não é porque ficou torto nem nada, é só o jeito como a gente vai fazendo assim rápido, aí acaba entortando o trabalho. Por isso que é importante fazer depois a blocagem dos quadrados para eles ficarem bem alinhados. Ó, o pouquinho que a gente ajeita, tá vendo como ele fica mais retinho aqui? Então, esse lado fica apenas com essa emenda, porque a gente já aproveitou que estava fazendo a carreira anterior. Agora, o lado de cá, a gente vai precisar fazer uma emenda aqui e vai ter outro arremate no final. Então, eu venho fazendo um baixíssimo nessa primeira correntinha e um ponto baixo. Depois, 2 correntinhas e mais outro
ponto alto. Agora, de novo, 3 pontos altos em cada espaço que tiver da carreira anterior. É que a gente vem na segunda correntinha e faz o ponto alto e depois o arremate. Ajeita aqui. E assim ficou o nosso retângulo. Então, a gente vai ter que trabalhar 4 retângulos, ó, que eu já tenho 2 da nossa parte da frente. Eu vou trocar aqui o padrão de cores. Vão ficar assim, ó, combinando. Então, a gente faz 4 retângulos. Vão ficar assim, com esses padrões aqui. Tá bom? Para poder ter a altura desejada do nosso casaco. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esses aqui. E na hora que a gente for unir as partes, eu mostro para vocês. Agora, na parte das costas, deixa eu até pegar aqui um da frente de novo para mostrar para vocês. Né? As costas a gente deu esse formato retangular. Aqui ele vai ficar tipo um quadrado mesmo, porém ele vai crescer para cá. A gente vai fazer aquele mesmo processo do início de deixar 5 carreiras e também vai subir nas alturas, mas a gente não vai precisar emendar um ponto e outro. Como são mais duas, a gente vai subir e voltar. Vamos deixar quase 6 carreiras, só não vamos fazer a sexta dando a volta aqui, a gente vai parar aqui. E depois vamos voltar para essa partezinha e fazer a sétima só nesse lado, tá bom? Agora que você já sabe a teoria, vamos para a prática. Vou fazer a quinta carreira, e aí dessa vez eu vou iniciar aqui dentro da quina também, porém, em vez de fazer o bloquinho aqui, as correntinhas e virar, eu vou começar desse lado. Deixa eu tirar um pouquinho esse daqui, para ficar melhor pra vocês verem. Ó, comecei por esse lado. Depois vocês vão entender que vai ficar melhor aqui na hora da gente unir. E aí vou dar toda a volta no quadradinho, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, ó, gente, já dei toda a volta. E como eu quero que fique bem na quinazinha esse acabamento, pra gente poder subir a outra carreira e deixando essa lateral aqui somente com uma carreirinha mesmo, eu vou subir aqui a sexta, sem fazer desse lado, e depois a gente vai fazer a sétima, né? Então, eu venho aqui, se eu fizer 2 correntinhas e unir, em vez de eu começar aqui na quina como eu queria, eu vou começar um pouquinho pro lado. Então, o que a gente pode fazer? Em vez de unir com correntinhas, a gente vai unir com ponto baixo. Dessa forma aqui, onde a gente faria o ponto baixíssimo, a gente vai fazer um ponto baixo. Ó, criamos aquele espaçozinho que a gente precisa e a agulha ficou bem na lateral, bem na quina, que é onde a gente precisava. Então, a partir daqui, a gente vai fazer como eu estava fazendo antes. Aqui, por exemplo, por dentro do próprio ponto, a gente pode fazer o nosso ponto baixo e 2 correntinhas. E agora, dentro desse espaço, a gente faz o outro ponto alto. Olha como fica bem retinho. Agora, seguimos fazendo ponto alto a cada espaçamento da carreira anterior, fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Aí agora aqui chegando no final, em vez de a gente fazer 3 pontos altos, a gente vai fazer apenas 2 para ficar igual o daqui, ó. Ficar alinhado com o lado oposto do nosso quadrado. E aí a gente vai fazer daquela forma, pega aquela correntinha aqui do lado e faz o ponto alto dentro dela. E vamos fazer um baixíssimo aqui. Olha, dessa forma a gente já tem aqui, deixa
Diminuir o zoom, um formatinho que fica mais largo para lateral e tem aquela altura, que é a mesma altura dos quadradinhos da frente, tá vendo? Mas na nossa imagem de referência, a gente viu que aqui na lateral tem 2 a mais do que esse quadradinho base. O nosso quadradinho aqui tem 5 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente fez essa sexta aqui, a mais, um pouquinho para lateral e das alturas. Mas agora eu preciso colocar mais um aqui, que é a largura da parte das costas e o centro do casaco. Então, por isso eu vou finalizar aqui desse lado, para trazer para cá e subir uma carreirinha aqui. Aqui eu também começo com 2 pontos altos. Ó, percebam que nesse eu não envolvi a linha como eu fiz das outras vezes, mas não tem problema, tá, gente? Isso daqui fica bem firme. E depois eu posso arrematar o fio aqui atrás. E vamos seguir com 3 pontos altos para cada espacinho da carreira anterior. Esse casaco é ótimo para quem está começando, tanto por ser pontos mais simples e também por conta de ser uma peça que você consegue ver o resultado mais rápido. Como a gente está usando uma agulha muito grossa e essa lã ela tem uma espessura maior, então rende o trabalho. Você consegue fazer e já vê o resultado de uma forma mais rápida. Não é aquela peça que demora muitos dias para ser produzida. Que é muito satisfatório quando a gente vê que está pronto, né? Ó, vamos finalizar aqui na correntinha com ponto alto e um baixíssimo. Dou aquela apertada aqui e corto. Olha, gente, vamos arrumar aqui o trabalho. Lembrando sempre que na hora que a gente for unir, os lados em que vão ser unidos precisam estar junto esse lado em que tá as 3 carreirinhas, tá certo, gente? Cuidado para na hora que você for fazer a montagem do casaco não fazer assim. Ficar esse lado com 3 e daqui com 2. Então, a gente vai fazer isso na outra etapa do vídeo, né? Que vai ser a parte da união do casaco. Olha, gente, eu alfinetei aqui pra vocês verem como ia ficar. Coloquei no meu corpo, eu já mostro como ele tá ficando. Mesmo estando assim só com o alfinete, já dá pra ter uma noção da altura e principalmente o tamanho aqui da manga, né? Que eu não mostrei no início o quadrado da manga, o padrão que ficaria, porque eu ainda tava na dúvida se seria apenas 5 carreiras ou 6. Então, o que eu decidi fazer esse primeiro aqui, que vai unir com o ombro, com 6 carreiras completas. Já o que vai ficar próximo do punho, deixa eu aproximar aqui. Ó, minha linha acabou, por isso que eu não consegui terminar ele pra vocês. Acabou aqui, gente. Ainda falta o outro quadrado que vai juntar aqui e mais os 4 da outra manga. Mas enfim, vou atrás dessa linha amanhã. Nesse daqui, que vai junto no punho, eu fiz as 5 carreirinhas e depois eu ia fazer essa sexta até aqui. Iniciando aqui com 2 pontos altos, como a gente tinha iniciado aquele quadrado das costas. Tá? Eu não vou fazer mais uma carreira aqui, porque ele já ficou na altura boa pra mim ali no punho. E ainda vai ter mais uma carreirinha aqui de acabamento, e eu ainda tô decidindo se eu vou fazer um punho mais larguinho, ou se vai ser um acabamento mais simples. Vai depender de quantos novelos eu vou conseguir encontrar nessa tonalidade, né? Mas, assim, eu acredito que tenha dado pra vocês entenderem a construção desse início do casaco, que vão ser, então, formatos diferentes. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Formatos diferentes do square a depender da parte, né? Aqui na frente a gente fez esse mais retangular. Na parte das costas, olha aqui, esse formato mais larguinho. Os alfinetes estão saindo. Nas costas, esse formato mais largo, que ele se estendeu nessa direção aqui, né? Pra gente ter esse espaçamento no centro. E aqui na manga, para não ter uma diminuição e ficar aquela cava apertada no braço, a gente manteve a mesma altura do square. A Fifi tá com fome, tá no horário da ração dela e eu tô aqui gravando o vídeo ainda. E já o do punho, a gente também mantém essa altura de 2 carreirinhas embaixo e em cima e também aqui na lateral, né, para poder ficar essa união aqui com eles iguais. Porém, nessa direção, a gente deixa ele reto, tá? Eu não gravei essa parte porque iria se repetir. Esse daqui é um square simples, todo completo, 6 carreiras. E esse daqui vai ser o mesmo início que a gente trabalhou aqui na parte das costas. A única diferença aqui nas costas, quando a gente finalizou aqui essa sexta carreira, a gente ainda fez mais um aqui para completar a sétima. E aqui para essa do braço não vai precisar adicionar essa sétima carreira. A gente vai fazer só essas 6 mesmo.
e deixando um lado com uma carreira só. Qualquer dúvida a gente pode comentar aí, tá bom? Caso vocês não tenham entendido. Olha, gente, eu alfinetei aqui pra poder ver a altura. Tô bem bagunçadinha, tá? Roupinha de ficar em casa. Mas só pra vocês verem como ficaria curto se não tivesse essas carreirinhas aqui a mais na altura, né? Olha, ele tá quase do tamanho da blusa, que a gente ainda pode fazer algum acabamento de cós. Mas até que assim mesmo, pra mim, ficou bom a altura. E... Ah, o alfinete saiu, mas o daqui ainda tem. Essa altura aqui, que tá das mangas, ó, eu acho que tá um tamanho bom pra cava. Tá vendo? Então, pensando nisso, eu vou ter que fazer aqui as mangas, o quadradinho das mangas, com essa altura aqui também igual. Tem que ser 5, 6 carreiras no total dos quadradinhos das mangas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos como tá ficando. Ó, esses primeiros quadrados da manga, como eu já tinha mostrado, eu fiz ele completo. Porém, aqui na barra, eu não vou fazer mais outra carreirinha, porque aí o acabamento que eu fizer já dá uma carreirinha a mais nesse quadrado. A medida aqui do braço, ó, ficou bem como eu queria. Na de referência, os quadrados chegam, acho que a cobrir a mão da moça, mas eu queria o meu assim mesmo, porque que eu consigo controlar o quanto eu aumento aqui de carreiras no acabamento pra poder fazer esse punho. Ó, eu não tenho mais linha pra poder fazer a união deles, então tá tudo com alfinete, por isso que tá meio esquisito. Mas só pra vocês verem como está ficando esse casaquinho, tá? Amanhã vai ser meu dia de correr atrás dessas linhas ou pedir pela internet pra gente poder finalizar. Por enquanto eu vou deixar vocês, então, só com esse início. Vou colocar o vídeo como parte 1 do nosso cardigan. E aproveito, peço a vocês também pra deixar nos comentários uma sugestão de nome pra ele. A parte das costas, não vou conseguir filmar bem, mas ficou bom também. E é isso, gente. Me acompanhe para ver o resultado final desse divo aqui, que tá ficando lindo, né? Já deixa nos comentários também, gente, o que vocês estão achando desse casaco. E qual paleta de cores você faria?